Todas as coisas na vida precisam de um momento próprio para serem assimiladas e até usufruídas, né? No sentido de que nós precisamos desenvolver até um momento de descanso para que a gente aproveite melhor todas as coisas, né? Então eu estava agora trabalhando, né? Trabalhei a tarde toda editando partituras, né? Fazendo partituras e tal, coisas que preciso fazer no meu dia a dia como músico, né? E fiquei, né, a tarde inteira olhando para uma tela de computador. Só que de manhã eu já tinha ficado no computador também mais um bom tempo, né? Então acabou que eu terminei esse trabalho já meio que zumbificado, né? E, e aí eu precisava voltar, né, pra vida, né? Aí o que você precisa fazer nesses momentos? Encontrar aquilo que seja o exato oposto, né, do que você estava fazendo. Então, para descansar de um trabalho mental, o que nós fazemos? Fazemos um trabalho físico. Então, eu evitei sentar, né? Eu fiquei em pé, comecei a andar pela casa, né? Porque eu não tinha muito tempo para esse intervalo e deixei a energia foi voltando meio aos poucos, assim, saí da tela, né? A tela já tava me sugando praticamente, já tava entrando na tela como se fosse um Digimon, né? Eu voltando, uma criança entrando no mundo Digimon. E aí fui no mercado, comprei umas coisas que precisava, aqui do lado, né? Fui andando. É, e aí depois eu voltei, terminei o que tinha que fazer. Aí fiz o link, né? Programei as coisas do nosso grupo de estudos, né? Que eu estou montando aqui no canal. E justamente isso é um ponto importante, né? O grupo de estudos é importante, então se você quiser participar, deixa um comentário aqui embaixo. Mas o que é mais importante é entender que cada momento da vida a gente precisa usar uma máscara diferente, tá? E esse é todo o ponto que eu decidi gravar esse vídeo, na verdade. Porque no momento que eu estou fazendo as partituras, eu preciso vestir a máscara do músico de partituras. E eu sou uma pessoa que não olha os detalhes se não se concentrar neles, né? Geralmente eu olho as coisas de forma geral, né? Isso para tudo, né? Então, se as coisas estão funcionando mais ou menos que bem, eu não fico me apegando a detalhes, né, que eu não vá resolver, né? Então, eu sigo em frente. Então, no trabalho de edição, eu preciso não exatamente me forçar, mas eu preciso ativar uma habilidade que eu desenvolvi e que eu uso muito nesse momento, né? Então você precisa dessa máscara, tá? Você já vai entender porque que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, né? Então no momento que eu estou fazendo um outro trabalho, né, de professor, eu preciso dessa máscara para que eu não esqueça de certos métodos, certas formas de expor que são importantes, né? Como eu falei aqui já sobre o processo de desenvolver o discurso com o coração, né? Mas em algumas aulas você precisa de uma estrutura muito bem estruturada, né? E você não pode esquecer de como abordar cada ponto, né? Cada momento. E se você não faz as coisas em uma ordem específica, né? Metódica mesmo, fica confuso para quem está ouvindo. Então essas idas e vindas acaba prejudicando. Então é necessário uma estrutura. Então aí nesse momento vale sim você usar a máscara de professor. Às vezes você está num processo, sei lá, de... Enfim, para tudo na vida você vai aprender uma dança específica, você vai aprender jardinagem, pintura, marcenaria. Você vai precisar usar algumas máscaras que estão relacionadas com certas posturas, certos trejeitos, certas habilidades, um certo desenvolvimento que cada profissão, cada atividade exige, né? Aqui eu falo muito sobre a autenticidade no canal, e a autenticidade é a base de tudo. A autenticidade é a própria expressão da nossa identidade. Mas para cada situação da vida a gente precisa entender que as máscaras são necessárias. Aí um pequeno preâmbulo histórico aqui, né? A gente tem a palavra personalidade que vem do latim persona, que quer dizer máscara, tá? Que está relacionado com a máscara que os atores colocavam
ao subir no teatro, né? Antes de subir no teatro. Que no teatro grego também, os romanos herdam isso do teatro grego, né? E no teatro grego se colocava as máscaras para poder tanto o artista ter essa desidentificação com o personagem, era um recurso psicológico muito necessário, tá? Porque a gente sabe que o teatro é uma coisa delicada de se desenvolver, por conta da identificação que o personagem pode vir a ter com o ator, né? O ator possa vir a ter com esse personagem. E também tinha um aspecto de amplificação, né? A máscara tinha um formato meio cônico, que parecia um pequeno megafone, de como você faz assim com as mãos, né? E isso ampliava o som para o teatro, né? Para a multidão. Em grego, aí eu peço até a ajuda de vocês, em grego, a palavra para essa imagem, essa máscara é prosopon, que eu não sei se deu origem à palavra prosopopeia em português, não sei, mas aí se você souber já deixa um comentário aqui embaixo que vai facilitar a minha vida, tá? Enfim, de qualquer forma, a máscara que a gente usa na vida, o reconhecimento de uma personalidade vem de persona, né? É meio na linha de que precisamos construir isso, ou seja, precisamos construir uma máscara. Quando as pessoas falam que a gente tem uma personalidade forte, tem alguma coisa, uma personalidade bem autêntica, isso muitas vezes é uma contradição de termos, né? Uma contradição de entendimento, porque a personalidade ela não é algo inato, mas sim algo adquirido, tá? Você tem elementos que são inatos, como o temperamento, como as nossas predileções, nossos vícios, nossas qualidades, né? Mas isso não compõe o todo da personalidade. A personalidade ela é uma construção do indivíduo. E se não for uma construção do indivíduo em sua consciência, ela vai ser uma confusão de coisas que vão se amontoando ali, fazendo com que a personalidade seja um lixão, né, no fim das contas. Então, uma pessoa consciente, né, que na minha concepção tem que ser um filósofo, é difícil, ou alguém que tenha um nível cultural extremamente desenvolvido, né, para que possa reconhecer o que de melhor pode colocar nessa personalidade e construir uma hierarquia de valores dentro de si. É diferente, sabe? Autenticidade e personalidade são duas coisas diferentes, são dois mundos diferentes. A personalidade ela se constrói, a autenticidade ela se aprende, se descobre, se conhece a cada dia mais, tá? E a autenticidade ela deve ser, né, sempre boa, sempre potente, sempre positiva, sempre no aspecto de levar ao nosso melhor. Enquanto a personalidade vai ser um reflexo ou um construto, né, das nossas influências, dos nossos vícios, dos nossos desejos, das nossas manias, né, daquilo que a gente imita dos outros, né? Certos trejeitos, eu mesmo coço muito o nariz, né? Peguei isso de algum personagem, talvez, que eu tenha visto, enfim. Então, tem certos cacuetes que nós fazemos com as mãos, com a boca, com os olhos, enfim, que são muito de imitação de de outras pessoas, né? E isso tudo, de certa forma, compõe a nossa personalidade, porque a personalidade vai ser essa construção, consciente ou não, de tudo que adquirimos. Então, por que é importante a utilização dessas máscaras? Porque precisamos entender que, embora nós sejamos um indivíduo único e irrepetível, né? Todo local, toda condição, vamos dizer assim, toda classe social, embora eu não goste muito dessas diferenciações, mas para a gente ilustrar aqui, né, podemos assim dizer, toda camada social ela tem alguns parâmetros ou algumas exigências que são, se não repetidas e reforçadas diariamente ali,
né, já são conhecidas daqueles que fazem parte desse meio. Então, vamos dizer que o canto coral. O canto coral tem. A primeira vez que você vai participar de um canto coral é uma coisa estranhíssima, porque você começa a fazer um monte de exercícios vocais e você foi lá só para cantar, né? E às vezes você passa meia hora, né, 40 minutos só fazendo exercícios, aquecimentos, ajustes, né, de afinação. Tudo isso porque faz parte da prática de coral, nós aquecermos as vozes, etc. No que tange, por exemplo, ao concerto, já que eu falei eu sempre dou exemplos musicais, né? Concerto de música erudita, um concerto de música de concerto, né? Há todo um protocolo que ninguém te explica quando você chega lá, mas que você, se participar de uns 2 ou 3, você já vai pegar, porque ele é bem fechadinho, né? Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente não fica lá para questionar o status quo das coisas ou refletir sobre a vida, etc. A gente entra no fluxo da vida, né? E nesse caso é um momento, né, uma máscara que exige esse posicionamento. Então, simplesmente o que é que nós fazemos? Imitamos os que estão fazendo, né? Como todos, fazemos como todos, fazemos igual a todos, tá? E justamente isso faz com que a gente aproveite melhor o que precisa ser aproveitado, né? Um exemplo desse que eu acabei de dar é justamente os aplausos que só ficam para o final. Então, ainda que você tenha um programa de 1, 2 horas, até 3 horas, você só vai aplaudir ao final. E isso tem um efeito catártico nas pessoas, sabe? Porque é como se os aplausos fossem um momento de glória, de júbilo, né? De euforia. E você pega aquele tempo todo enorme né, de programa, 1 hora, 2 horas, você comprime isso num único momento de alguns poucos minutos, talvez 1, 2, né, de aplausos. Então, a gente poderia até dizer que seria o ápice, né, o clímax, um êxtase até. Assim como eu dei esse exemplo dos concertos, todo lugar que vamos, ou toda profissão que podemos ter, ou enfim, qualquer coisa que seja um pouco diferente do comum, né? Porque às vezes quando a gente fala dessas camadas sociais, às vezes parece que é estranho a muitas pessoas, porque estamos nos acostumando rapidamente com o mundo globalizado, onde a cultura ela é planificada, né? Ou seja, a gente não tem mais diferenciações e amostras de culturas diferentes. A gente tem uma cultura que está se planificando cada vez mais e tudo vai se tornando, sei lá, um McDonald's, né? Tudo vai se tornando um prédio, né, branco e sei lá, sem detalhes na sua fachada, né? Tudo vai se tornando muito pouco expressivo, né? Porque de certa forma tudo é feito para não incomodar, tudo é feito para não ter uma, uma autenticidade, porque as coisas estão perdendo a alma, né? Então, cada lugar, cada local, cada amostra cultural, cada, vamos dizer, rebento cultural, né, tem uma força, um traço, uma preciosidade para nos mostrar. Mas para que nós consigamos perceber, nós temos que entrar vamos dizer assim, nessa ciranda, né? Entender o que é que esse local está querendo me dizer, o que é que essa cultura está querendo me mostrar. Hoje parece, como eu falei agora há pouco, que tudo está caminhando para não querer incomodar em nada, né? Para que você não tenha nenhum esforço, nenhum problema para poder, vamos dizer assim, aproveitar, né, o processo, né? E isso vale para tudo, né? Como os filmes estão ficando cada vez mais iguais, né?
ou cada vez mais simples, quando eles se repetem muito para poder a pessoa não perder a atenção, né? Então você não precisa fazer nenhum tipo de esforço, você simplesmente tá passivo ali, né? Então as máscaras nós precisamos entender que precisamos delas, não temos como simplesmente jogá-las fora. Faz parte de toda uma construção interna, tá? Não é externa. E o que a gente precisa entender é isso, é que eu ativamente vou construindo o que está compondo a minha máscara e qual é o mais adequado para se usar em cada momento. Essas máscaras valem para todas as coisas, né? Desde o comportamento, como eu falei, até a vestimenta, né? Até porque ninguém vai à praia de terno. E se fosse, ia ser considerada uma pessoa muito estranha, muito esquisita. Certamente não está bem intencionada. Vão todos ter medo dela, né? Então é nesse sentido que eu quero colocar essa reflexão aqui. A grande questão é que para construir essas máscaras de forma consciente, precisamos dispor de uma energia e de uma inteligência que nós não estamos acostumados a dispor. Estamos acostumados a ficar muito passivo frente a todas as coisas e que os outros devem decidir tudo o que nós vamos relacionar. No fim das contas, esse vídeo todo é para chamar a atenção para isso. Precisamos aprender bem o que selecionar para o nosso consumo, precisamos aprender bem como proceder em cada momento, em cada atividade, em cada momento, em cada situação da vida, tá? E é isso, acho que foi dito, está bem dito. Qualquer coisa você deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou saindo aqui porque o dia hoje ainda não terminou, são 8 horas agora e vamos dar uma aula de piano, tá bem? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Até mais.